de volta aqui no nosso Devocional Intimidade. Eu estou aqui junto com o pastor apóstolo Wagner, né? A gente está aqui comendo esse bolinho maravilhoso da panificadora Valnice, né, pastor? Oh, tá maravilhoso. Muito bom, gente. Um Sente o também bom. gostinho, cheirinho aí, bom demais. Porque esse ambiente da mesa, né, é uma coisa tão gostosa. A gente estava falando de família. É muito bom. E é um lugar muito tremendo. E a gente vai acompanhar agora umas fotos desse dia tão especial que foi o dia da ordenação pastoral, né, pastor? Que esses 13 casais foram ordenados. Olha só que dia lindo. Pode comentar pra gente um pouquinho, pastora. Aí são todas as pastoras que foram legitimadas. Ao centro ali está minha esposa. Né? A pastora Adriana, que esteve ontem com a gente. Isso, que joia. Foi muito bom. Olha só. Aí são os maridos, né? Importante ressaltar, Mônica, que são 15 casais. Isso é um marco também. Porque, por vezes, num grupo tão grande, às vezes a gente só conseguia parte em casais e aí tinha que completar com homens, que às vezes a esposa não acompanhava, ou com mulheres que o marido não acompanhava. Mas aí também está um diferencial que são 15 casais. São 15 famílias mesmo, 15 né? famílias. É muito tremendo isso. E essa é uma família linda e olha maravilhosa, só, gente, que Deus me tremendo. deu. Esposa, os meus 2 filhos. E até o pastor comentava algo acerca do seu filho, né, de 17 anos, que eu creio que no tempo que a gente está vivendo é tão precioso isso. Porque filho de pastor não é pastorzinho, porque chamado é uma coisa individual. Mas quando eu vivo o projeto de Deus, eu acabo influenciando. É verdade. E o seu filho hoje tem despertado, né, para o ministério, né, pastor? Já. Então, o testemunho da chamada pastoral não está apenas nesses 15 casais que agora estão aí sendo mostrados, mas também Deus me tem dado a alegria de ter dentro da minha casa um filho que nos acompanha ao longo de todo o tempo, conhece a nossa intimidade, conhece a intimidade da casa, conhece a intimidade dos afazeres ministeriais, conhece as alegrias do ministério, conhece os desafios do ministério, mas tem no seu coração uma resolução que me deixa, como pai, muito feliz e agradecido a Deus. Ele tem uma consciência muito linda de chamada pastoral e já tem se exercitado nisso. Ele é um líder de célula, é acompanhado por um discipulador, que é o Paulo, pastor Paulo hoje. Também contribui e coopera no trabalho com jovens, debaixo da liderança do outro pastor, que é o pastor André. E tem sido maravilhoso. E nesse dia da consagração, da legitimação pastoral, ele é quem trouxe a reflexão a respeito da importância daquele dia, dando um testemunho como filho dentro do discipulado e sinalizando que também no cuidado dispensado sobre aquela equipe, com esse mesmo caráter pastoral, trouxe à luz tudo aquilo que a gente presenciou nesses dias, nesse dia que foi dia 8 de março, na vida desses 15 casais. Então foi uma festa linda, algo maravilhoso, que me deixa muito contente e agradecido diante de Deus, na certeza que essa igreja tem muito a contribuir com a cidade de Itajaí, com o estado de Santa Catarina, com o sul do Brasil, com o Brasil e até os confins da terra. Exatamente. Pastor, e a frase, né? Tem a nossa frase do dia de hoje, que é a frase que eu queria que o pastor comentasse um pouquinho, porque eu achei uma frase muito forte e muito contundente para a nossa geração. Restaurando o altar para legitimar uma colheita fiel. Quando a gente fala de altar e quando a Bíblia menciona o altar, está se referindo a um lugar específico onde algo era oferecido a Deus. Aqui era oferecido para ser aceito. Houve uma época na história de Israel em que os altares que eram erigidos para o culto ao Senhor ficaram maculados pelo distanciamento do coração do povo, que se inclinou para outros deuses. E aí há um momento épico dentro da história de Israel, que é aquele momento em que Elias convoca todo o povo para um concerto com Deus. E naquele texto desta convocação, quando Elias está para oferecer o sacrifício a Deus, diz o texto que Elias, restaurando o altar, estabeleceu ali a oferta e a oferta foi aceita e foi recebida por Deus. Então existem momentos dentro da nossa vida
em que o nosso coração, quando está distanciado de Deus, precisa de alguns reparos para que o que nós temos de melhor para ser oferecido a Deus de forma aceitável, de fato assim o seja. Então, esse ano o enfoque é justamente esse, restaurando o altar para que toda a nossa ação, oferta, culto a Deus, sendo aceito diante do Senhor, consolide, legitime uma colheita fiel. Colheita, estamos dizendo em referência a esse testemunho que se propaga e que alcança outros corações também. Então, se esses corações, quando alcançados, encontrarem em nós um altar maculado, então a impressão depois pode ser uma impressão não muito sadia. Mas se toda a propagação do Evangelho vem por uma fonte que está ajustada, corrigida diante de Deus, então na aproximação, quem também buscar conhecer a Deus e reconhecer que Ele é o único Deus, como naquele dia de Elias, também vai ver que aqueles que estão na terra anunciando essa palavra, anunciando essa verdade, também reproduzem na terra o mesmo caráter, a mesma essência de Deus. Se os nossos altares, se o meu coração estiver restaurado diante de Deus, então a oferta que é apresentada a Deus se torna aceitável. E sendo aceitável, o testemunho publicado é um testemunho aprovado, tanto diante de Deus como diante do mundo. Então se legitima os resultados, as conquistas que uma igreja que anuncia o Evangelho busca diante de Deus. E essa restauração do altar, eu queria que o Jack colocasse novamente a foto dos 15 casais ali para nós. Por quê? Porque é essa a célula principal da sociedade que precisa ser restaurada hoje em dia, né? Nos nossos dias, nos dias atuais. Do que a sociedade precisa? De modelos, né? Porque eu vou falar uma frase aqui que me sobreveio agora. Se o pastor não concordar comigo, por favor, tenha liberdade de falar. Mas eu não reproduzo, eu não multiplico aquilo que eu tenho, mas aquilo que eu sou. Se eu estiver ligado na videira, Ele será em mim, e é isso que eu vou multiplicar. Agora, se eu estiver canalizado nos meus próprios valores, na minha própria vã maneira de ser, é isso que eu vou multiplicar. Não tem como eu ser uma coisa e multiplicar outra. Tentar multiplicar a verdade de Deus, mas eu ser uma pessoa de valores e princípios quebrados, não existe. Então, por isso que eu creio que eu não multiplico aquilo que eu tenho, mas aquilo que eu sou, aquilo no qual Deus me transforma, ou que eu decido me transformar. O grande desafio, Mônica, desse projeto da visão celular no modelo dos 12 é justamente essa situação que recai sobre o líder. Porque para a gente ter uma conquista e um resultado desse daí, nós como líderes a todo momento estamos sendo provados, lidos, julgados, porque para formar você tem que trazer para perto. Tem que haver esse diálogo, tem que haver essa aproximação. E aí, os meus olhos estão postos sobre 15 casais. Eu tenho esse desafio no acompanhamento, na observação e passo a conhecê-los. Mas, em contrapartida, eu tenho 15 casais me olhando, me avaliando, né? Me lendo por dentro, por fora, no que eu sou na distração, no que eu sou no púlpito, no que eu sou em casa, porque o processo de formação dentro do princípio dos 12 é na caminhada, é nesse dia a dia, é nessa proximidade. Fez, né? E isso é um grande desafio, nos desafia, nos prova e muito. Então, eu estou muito grato, junto com a minha esposa, com a minha casa, por essa conquista, porque é uma conquista que realmente nos desafiou e muito, e ter chegado aqui é pura expressão da graça de Deus, nos dando competências, nos renovando o ânimo a cada momento e instante, para podermos chegar até esse momento. E chegar até esse momento com essa conquista nos deixa muito gratos a Deus, sabendo que daí para frente tem muitas coisas agradáveis para serem produzidas por esses casais, pelos quais sou muito grato a Deus por eles. Glória a Deus, pastor, é bom demais. E até para fortalecer ainda mais isso,
No dia que Jesus estava no sermão da montanha e que ele alimentou 5.000, a palavra fala 5.000 homens. Mas nós tiramos por aí que perto de 18.000 pessoas estavam naquele lugar. Ou seja, ele falou daqueles 5.000, mas a consequência veio sobre os 18.000 que estavam ali. Exatamente. Então nunca vai ser um foco dirigido, unitário. Sempre vai ser algo que eu vou fazer, que eu vou depositar em Deus sobre a vida de alguém, e essa vida vai depositar e isso vai se estabelecer pelas nações, né? Pelos confins da terra, como nós falamos. Pastor, eu queria até que o pastor reforçasse de novo quais são os dias de culto aqui na Primeira Igreja Batista de Itajaí, que está situada ali na rua Benjamin Franklin Pereira, né? Correto. 435 no São João. É bem fácil de achar, gente. É bem no centro bem aqui, fácil, né? De Itajaí. Quais os dias fácil que nós temos reuniões ali na PIB, pastor? Certo. Nós temos às sextas-feiras, às 20 horas. É uma reunião de oração, momento para a gente derramar o coração diante de Deus. Aos sábados, nós temos as reuniões dos grupos homogêneos, das redes, como assim denominamos, rede de crianças, tem trabalhinho para as crianças, rede de jovens e adolescentes, rede de homens e rede de mulheres. Então funciona lá, é um tempo maravilhoso também, às 19h30, e domingo também um culto para toda a família, é o culto de celebração, aquele momento em que nos reunimos como igreja para expressarmos e rendermos a Deus todas as ações de graças por tudo que Ele nos fez, e também para ouvir a palavra, ser edificado e termos assegurado uma semana debaixo de boa instrução e bênção diante do Senhor. No domingo, às 19h30 também. Glória a Deus, pastor. Eu quero te fazer uma última pergunta e eu quero que você responda essa pergunta olhando bem nos olhos dessa pessoa que está do outro lado da tela lá. Qual é a câmera aqui? Nessa câmera aqui. Aqui. Você é pastor já há muitos anos. Diante dessa conquista tão tremenda agora desses 15 casais, eu quero que você fale aos pastores, né? Essas pessoas que têm sido eleitas para restaurar a nossa sociedade. Vale a pena seguir em frente a cada dia? Responda para eles. Mas com toda certeza, vale muito a pena. A chamada pastoral é algo extraordinário. A Bíblia diz que aquele que almejou essa chamada, excelente obra desejou. Jesus, quando viu uma multidão caminhando de um lado para o outro, sem saber exatamente o que fazer ou como fazer, disse: é importante que os pastores estejam presentes para apacentar. Então, pastor, vale muito a pena. Tem muita gente precisando da sua palavra, do seu cuidado, e Deus continue lhe abençoando no nome de Jesus. Graças a Deus, pastor, que bom, né? A gente ter o coração cheio de esperança e de alegria, né? Não importa os percalços, vale a pena continuar e seguir em frente sempre, né? Com certeza. Glória a Deus. Com certeza. Pastor, o Devocional Intimidade está sempre aberto aqui. A gente tem algumas novidades da Primeira Igreja Batista em breve aqui, aliado à TV MCA. Vamos só deixar, né, um ponto de interrogação no ar, mas todo mundo fica ligadinho aí. E que cada dia mais o Senhor possa nos levar para o centro da sua vontade. Eu vou até repetir o endereço da igreja, né, da Primeira Igreja Batista, Rua Benjamin Franklin Pereira, 435 no São João. Tem também, você pode encontrar, né, Apóstolo Wagner Pacheco no Facebook, né? E também a igreja você pode encontrar nas redes sociais. E tem o site também, né, pastor? Tem o site, é pibitajaí.com.br. Então, bem fácil, pibitajaí.com.br. Pastor, muito obrigado por esse carinho de ter estado com a gente novamente. Vamos continuar tomando nosso cafezinho aqui? Vamos concluir, né? Amém. Assim que o Senhor possa guardar seu coração e continua você com seu cafezinho com o Espírito Santo também. Amém? Grande abraço. Tchau. Que sejas meu universo.